Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. O dia em que trouxemos nosso segundo filho do hospital para casa foi o pior dia da minha vida. Colocamos nosso filho mais velho para dormir e o bebê estava dormindo. Deitei por 1 hora para descansar um pouco. Quando o bebê acordou, juntei-me ao meu marido na sala de estar enquanto eu amamentava. Ele me disse que precisava conversar comigo sobre algo. No início, eu estava sorrindo, pensando que o tranquilizaria sobre algum desentendimento imaginário pelo qual ele não precisava se preocupar de verdade. Sua ex-namorada entrou em contato com ele pelo Facebook depois que ele reativou a conta, supostamente para dar uma olhada. Eu sabia disso. Ele me contou quando aconteceu e foi educado com ela, contando como sua vida estava indo bem. Eles não haviam terminado em bons termos, então ele sentiu que poderia fornecer um pouco de encerramento. Eu entendia por que ele se sentia assim. Embora ele não lhe devesse nada, ele é uma pessoa empática. Eu estava principalmente confortável com a situação. O que eu não sabia era que ele continuou a conversar com ela. A conversa passou do Messenger do Facebook para mensagens de texto e depois para ligações telefônicas. Horas de ligações telefônicas. Mais tarde, olhei o registro de chamadas no site de nosso provedor e ele registrou mais de 30 horas em um mês. Ainda não olhei os outros meses. De manhã, enquanto ele se preparava para o trabalho e eu dormia em nossa cama. Na escola, entre as aulas. No caminho para casa. No meu caminho para a casa do trabalho. Ele estava falando com ela sobre o dia a dia, sobre os problemas que tivemos com sua filha adolescente. A filha e a ex muitas vezes entravam em conflito quando todos moravam juntos. Trabalho, escola. Ele a tranquilizou de que não havia traído ela comigo. Nós nos conhecemos enquanto trabalhávamos juntos e ambos estávamos em relacionamentos de longo prazo. Não nos encontramos fora do trabalho até ela terminar com ele, e depois que eu fiquei solteira. Nenhum de nós traiu ou sequer chegou perto de ter um relacionamento inadequado. Ele a tranquilizou sobre isso, porque é a verdade. Então, ele disse a ela que sentia falta do entusiasmo dela na cama. Eles começaram a trocar mensagens sexualmente explícitas. Ele enviou a ela um vídeo se masturbando em nosso banheiro. Ela enviou vídeos para ele, mas ele não conseguiu abri-los. Ela reservou passagens de avião para o ano novo e um quarto de hotel a poucas milhas de nossa casa. Para que pudessem se encontrar. Para transarem. Acho que isso finalmente foi um despertar para ele, porque ele não queria ir tão longe e disse isso a ela. Disse que não se encontraria com ela e que precisavam reduzir sua amizade novamente. Haha. Sabendo que eu estava prestes a ter nosso segundo filho, ela disse a ele que estava enviando presentes. Você sabe, presentes para meus filhos, nossa família. Da mulher que estava trocando mensagens sexuais com meu marido. Ele disse para ela não fazer isso. Ela estava enviando para um armário de retirada da Amazon nas proximidades, já que ele não lhe deu nosso endereço residencial. Ela disse que ele poderia dizer a mim que era de outro casal, que mora em outro estado e com quem não estou em contato. Tão generosa da parte dela. Havia uma razão pela qual ele estava me contando isso agora, na primeira noite em casa depois do hospital. Enquanto eu estava sentada em nosso sofá amamentando nosso filho, sangrando e dolorida. Sua mãe, com quem tem um relacionamento extremamente próximo, o ligou e disse que recebeu uma ligação estranha à noite de alguém que dizia ser de uma empresa de empréstimos estudantis, ligando para obter meu número de telefone. Ela achou essa ligação suspeita, não passou meu número e ligou para meu marido para avisá-lo. Isso foi claramente indicação suficiente para ele de que a ex estava tentando me alcançar e contar sobre a infidelidade primeiro. Como esperado, olhei para o meu telefone e vi uma mensagem de um número desconhecido: marido é infiel. Ele troca mensagens sexuais com a ex dele. Tudo isso foi tão surreal. Eu estava me recuperando do parto, mas cercada pela minha bela família. Meus queridos filhos. Meu marido amoroso. Exausta, mas radiante. Eu vou dormir e acordo com um pesadelo. É como uma maldita novela. Você já sentiu o gelo correr em suas veias? Atualização. Conforme a história dele se desenrolava, parecia que a cada segundo eu me distanciava cada vez mais da realidade que eu achava que conhecia. Você estava falando com uma ex-namorada pelas minhas costas? Você estava contando a ela detalhes íntimos do nosso relacionamento? Você nos comparou sexualmente?
Você enviou conteúdo sexualmente explícito de si mesmo para ela? Ela ia voar até aqui para vocês transarem? Nunca me senti tão doente na minha vida. Ele está arrependido, pedindo desculpas repetidamente. Pedindo para conversar comigo, por favor. Eu queria que ele fosse embora. Mal consegui sussurrar um não. Mesmo com toda essa dor, eu não queria que ele fosse embora. Uma dicotomia tão estranha. Desejando desesperadamente o conforto da pessoa que me machucou. Eu não conseguia me mexer. Mal conseguia falar. Não queria que ele me tocasse. Será que ele merecia ouvir o que passava pela minha cabeça? Mal conseguia articular qualquer coisa para mim mesma. Será que ele merece ouvir minha dor? Será que ele merece a oportunidade de se explicar melhor? Fiz mais perguntas, principalmente calma e serena apesar das lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Quando ele encontrava tempo para falar com ela? Principalmente na escola. Ele se encontrou com ela? Não, e ele nunca quis. Ela comprou as passagens sozinha. Foi ideia dela. Por que ele não abriu os vídeos que ela enviou? Ele não conseguia abrir os arquivos. Depois ele não quis mais. Quando tudo isso começou? Há alguns meses. Desculpe, ele dizia. Eu não sei no que estava pensando. Eu também não sei no que você estava pensando. Eu estraguei tudo. Sim, você estragou. Eu quero ficar com você ainda, eu amo nossa família. Tenho certeza de que você ama. Por dentro, eu me perguntava, o que faço? De todos os relacionamentos sem sucesso que eu tive antes, eu fui capaz de transformar a dor em ouro. Em força. Eu sempre emergi do fogo como uma fênix. Aprendendo mais sobre mim mesma ou sobre minhas necessidades. Abandonando meus vícios e aumentando minhas virtudes. Isso sempre foi impulsionado pela raiva e pelo rancor. Melhoria pessoal como um fosse. Mas essa era uma situação nova. Eu não queria ser amarga, por mais machucada que eu estivesse. Esse era meu parceiro. E eu não queria que ele fosse embora. Qual é o caminho para o outro lado? Decidi simplesmente deixar sair. Independentemente de ele merecer ouvir. Eu chorei. Eu ri. Eu solucei. Eu estava com raiva, furiosa, machucada, com o coração partido. Eu disse a ele que ele era fraco. Eu disse a ele que ele não nos merecia. Eu disse a ele o quão sortudo ele era, o quão sortudos nós éramos. Ele não fez nada além de concordar, repetidas vezes. Ele chorou. Ele nunca chora. Eu nunca pensei que ficaria feliz em vê-lo chorar. Eu não queria admitir. Eu queria ser vingativa. Fazê-lo sofrer na incerteza. Mas eu ainda só via um futuro com ele. Eu soube quase imediatamente que queria fazer terapia. Nada disso condizia com o homem que eu conheço. Foi por isso que me atingiu tão forte, do nada. E foi por isso que doeu tanto. Meu irmão vai se casar com minha ex e me convidou para o casamento. Eu, 39, tenho sido o cuidador do meu irmão, Justin, 33, desde que ele tinha 10 anos. Eu tinha apenas 16 anos quando nossos pais morreram. Eu tive que cuidar da casa porque meu irmão ainda era muito pequeno. Eu fazia tudo por ele. Ele era o meu xodó. Acho que o mimei muito. Eu nunca namorei muito porque eu era o provedor para o meu irmão. Isso foi até eu conhecer Melissa, 35, foi quase há 10 anos. Namoramos por 2 anos. Foi ótimo, meu irmão a adorava. Um dia, eu estava ouvindo uma conversa que ela estava tendo com uma amiga. O resumo dessa conversa foi algo como a amiga perguntando sobre mim. Melissa disse que me ama muito, ama o fato de eu cuidar dela em todos os sentidos. Mas sou meio mediano quando se trata de sexo. A amiga perguntou se ela iria conversar comigo sobre isso ou como ela está feliz. Ela disse que a solução para isso é o meu irmão. Ela continuou explicando como ela e Justin têm um caso há 8 meses. Ela acha que é justificado porque acha que Justin é melhor na cama do que eu. Você pode imaginar o quanto isso foi doloroso para mim. Eu entrei em casa fingindo que não ouvi nada. Confrontei Justin sobre isso. Eu sei como fazê-lo falar. Pressionei esse assunto depois que ele negou. Ele acabou se desmoronando e disse que era verdade. Ele não disse nada porque não queria me machucar. Ele e Melissa estão apaixonados e queriam se casar, mas Melissa não queria me deixar.
Fiquei furioso. Eu queria bater nele, mas apenas disse que ele estava morto para mim e saí. Também expulsei Melissa e ela foi morar com meu irmão e seus colegas de quarto. Meu irmão ficou batendo na minha porta sem parar. Tive que me mudar para a casa de um amigo e pedi a todos para não divulgarem meu endereço para meu irmão. As ligações e e-mails dele eram sempre os mesmos, pedindo desculpas e dizendo que ele nunca quis me machucar e que eles iriam terminar. Bloqueei a conta bancária, algo como um fundo fiduciário, que eu havia criado para ele, que ele poderia acessar quando fizesse 25 anos. Ele não era mais meu irmão. Entrei em uma profunda depressão. Não comia ou dormia direito. Eu tinha pesadelos com meu irmão e a ex rindo de mim, dizendo que eu sou ruim na cama. Que se eu fosse bom o suficiente, ela nunca teria me deixado. Ficou tão ruim que uma vez eu fiquei parado na frente de uma linha de trem porque era insuportável para mim. Felizmente, meus amigos me salvaram. Não tenho muitos amigos, mas eles foram meu alicerce. Fiquei com eles por 1 ano. Fui para a terapia, fiz sessões em grupo. Eu tinha muita ansiedade em relação à intimidade, então não namorei por muito tempo. Meu amigo me encorajou a tentar. Tentei uma vez com um encontro de uma noite, mas foi ruim para ambos. Ainda vou à terapia até hoje. Mas outros aspectos da minha vida melhoraram. Foquei mais em construir novos relacionamentos com novas pessoas. Viajei e explorei mais hobbies. Eu estava vivendo para mim mesmo. Estou em um relacionamento com alguém há 3 anos. Estamos noivos e teremos um filho juntos. Wendy, 32, é uma pessoa realmente legal. Ela sabe de todas as minhas inseguranças e problemas que enfrentei por causa do meu irmão. Ela foi madura e paciente comigo. Consegui confiar o suficiente em alguém para estar em um relacionamento. 2 dias atrás, recebi um convite no meu correio sobre um casamento. E, como o título diz, era do meu irmão. Ele tem me mantido informado à distância e me convidou para o seu casamento com ninguém menos que Melissa. Olhando para os nomes deles não me machuca tanto agora. Sinto-me entorpecido. Se fosse há 8 anos, eu teria um colapso emocional. Ainda sinto essa dor de não conseguir ficar feliz pelo grande dia do meu irmão. Minha noiva sugere que não devemos ir excluir o convite. Atualização. Olá pessoal, estava pensando em fazer uma atualização em breve. Eu sei que as pessoas no Reddit realmente gostam de atualizações. Mas eu adiei porque agora tenho uma filha. Quando postei isso, minha noiva, agora esposa, já estava grávida de 8 meses e meio. Tivemos um parto prematuro. Minha filhinha, Emily, é tão fofa. Ela é um pacotinho de alegria para nós dois. Ela é tão pequenina e fofa. Ela tem olhos iguais aos meus. Não consigo acreditar que fizemos algo tão precioso. Passei o máximo de tempo segurando-a. Minha esposa fica irritada porque acha que vou mimá-la até a morte. Também nos casamos rapidamente. Foi um casamento civil. Nenhum de nós queria uma grande festa de casamento de qualquer maneira. Estamos todos bem. Alguns de vocês me perguntaram como meu irmão descobriu o meu endereço. Bem, ele não descobriu. Ele só sabia o meu e-mail do trabalho. Provavelmente ele sabe em qual empresa trabalho, então a partir daí ele rastreou meu e-mail e enviou um convite. Há alguns dias, recebi outro e-mail do meu irmão. Esqueci de bloqueá-lo. Normalmente, não verifico meu e-mail de trabalho porque a maioria deles é encaminhada para o Slack. Meu irmão enviou um e-mail enorme. Basicamente, ele me disse que sabia que eu não iria ao casamento dele, mas ainda queria que eu estivesse lá no seu grande dia. Ele pediu desculpas pelo que fez e disse que nunca se perdoaria por ter agido errado. Ele sabia que não deveria ter dormido com Melissa. Mas ele fez mesmo assim. Durante a infância, ele tinha inveja de mim. Ele estava com ciúmes de eu ser o irmão mais capaz que só estava cuidando dele. Quando Melissa se aproximou dele, ele sentiu que tinha mais importância. Ele sabia que estava errado. Ele queria parar. No dia em que eu disse que ele estava morto para mim, ele teve um ataque de pânico. Ele tentou ao máximo entrar em contato comigo, mas meus amigos se recusaram a revelar minha localização. Ele estava implorando a eles. Ele e Melissa se separaram por um tempo. Ele estava desesperado para me encontrar. Ele chegou ao fundo do poço quando soube por um amigo que eu tentei cometer suicídio. Até mesmo seus amigos o julgaram severamente após o que ele fez. Seus amigos também me viam como um irmão mais velho. Então todos se recusaram a estar no casamento dele com Melissa. Melissa e ele se reconciliaram há 2 anos.
Naquela época, Melissa era uma mãe solteira. Ela se sente culpada pelo que fez porque o pai de seu filho a traiu e a deixou. Ela também queria me ver e pedir desculpas. A partir daí, eles reacenderam seu romance. Por último, ele disse que não consegue prosseguir com o casamento. Ele cancelou e brigou com Melissa e eles terminaram novamente. Ele quer que eu esteja com ele em seu dia mais importante. Ele sabe que eu o reneguei. Mas ele está disposto a fazer qualquer coisa para se reconciliar. Mesmo que isso leve a vida inteira dele. É isso. Havia um monte de coisas choramingas que eu ignorei. Apaguei o e-mail. Meu terapeuta disse que o perdão não é algo que é forçado. Ele vem do nível subconsciente quando sabemos que podemos perdoar aquela pessoa. E deve ser uma opção apenas quando alguém mostra que está arrependido por suas ações e não apenas por suas palavras. Sinceramente, eu não quero perdoar. Eu sei que estou sendo mesquinho e cruel, mas estou feliz do jeito que minha vida está. Adicioná-lo causaria estresse. Minha esposa me disse para esquecer isso. Meu irmão não se sente culpado de nada. Assim que eu o perdoar, ele voltará para Melissa. Ele precisa resolver a própria vida. Eu já o mimei o suficiente. Agora é a vez dele de ser adulto. Edição: as pessoas estão me perguntando sobre a vida do meu irmão, então quero esclarecer. Eu não faço ideia do que ele tem feito da vida dele. Eu me mudei para longe do meu lugar, ainda mais longe dele. Também transferi meu emprego. Ele deve ter descoberto onde trabalho a partir do qual ele obteve o e-mail. Por 10 anos da minha vida, finjo que ele não existe, junto com a terapia. Eu o tratei como se ele fosse alguém morto. Não sei o que aconteceu entre ele e Melissa. Mas, a partir do e-mail dele, posso imaginar que eles terminaram após alguns anos de namoro. Os amigos dele não estavam felizes com ele namorando essa mulher. Eles decidiram não ir ao casamento por causa de Melissa. Meu irmão me disse que não quer se casar a menos que eu esteja lá para apoiá-lo. Isso pode ser com qualquer pessoa, não precisa ser a Melissa. Por que Melissa voltou, eu não sei. Talvez ela pensasse que eu a aceitaria como um tapete, mas ela me conhece melhor que isso. Sou teimoso quando se trata de guardar rancor. Eu não sabia que tinha um impacto tão grande nos amigos dele. Eram pessoas boas que saíam conosco. Embora fossem mais jovens, eles me tratavam como um irmão mais velho. Recebi desculpas de 2 de seus amigos que nunca tiveram um modelo masculino positivo depois que bloqueei meu irmão. Não tenho mais contato com eles. Meu namorado quer que eu e nossa filha voltemos a morar juntos, mas estou preocupada com a reação dos meus pais e família. Então, eu, 29, terminei com meu namorado, 32, em abril e fui morar com meus pais com nossa filha de 1 ano. Estávamos juntos há 5 anos. Tivemos algumas brigas bem feias nos meses em que estivemos separados, mas durante o verão decidimos nos concentrar, parar de brigar e apenas ser pais. Começamos a conversar mais e tem sido bom sermos amigáveis e próximos novamente. Levei minha filha para visitá-lo no início deste mês e foi um momento muito bom. Ainda o amo e ele quer que eu volte a morar com ele para que ele possa ser pai. Eu disse a ele que ainda acho que seria mais apropriado voltar na primavera porque... meus pais fizeram tanto por mim e pela nossa filha que acho que ficar 1 ano mostraria gratidão pelo que eles fizeram. Foi o que concordamos originalmente quando falamos sobre voltar a ficar juntos e voltarmos a morar juntos. Foi ideia dele que eu voltasse na primavera e eu levaria nossa filha para visitá-lo no Halloween e ficar até o final de novembro. Preocupo-me que, se de repente disser que quero voltar tão cedo após o que aconteceu quando me mudei, minha família pense que estou louca e não queira mais nada a ver comigo depois que eu for embora. Isso significa que caberia a mim pagar por uma empresa de mudanças e transporte para mim e minha filha para nos levar junto com nossos pertences para a cidade a 6 horas de distância. Eu quero voltar eventualmente e até ofereci pagar as passagens de ônibus para ir visitá-lo por uma semana em setembro, mas agora ele está me dizendo que eu deveria planejar visitas assim com meus pais, não com ele. Ele está constantemente perguntando por que eu não voltaria imediatamente e está chateado porque está perdendo tudo. Ele diz que quer que nossa vida progrida, não que fique parada. Ele sempre fica bravo quando levo nossa filha a algum lugar com meu pai, dizendo que ele já teve a chance de ser pai 2 vezes, se referindo a mim mesmo e minha irmã. Devo simplesmente aceitar e abandonar meus pais para voltar a morar com ele? Devo arriscar ter outra queda na minha relação com meu namorado? Eu sei que sou adulta e deveria fazer o que eu quero, mas sempre fui próxima da minha família e isso me dá tanta ansiedade saber que posso decepcioná-los. Também estou sentindo muita pressão do meu namorado para voltar, mas se eu digo a ele como me sinto sobre isso, ele me diz que perdeu tempo com a filha, então eu deveria pensar nisso.
Qualquer conselho seria muito apreciado. Atualização. Ele realmente tem entrado em uma espiral descendente nos últimos dias. Fica bravo porque não quero voltar antes da primavera, não se preocupe, eu não vou voltar de jeito nenhum, bravo porque não quero voltar e lutar ao lado dele para construir uma vida juntos, bravo porque ele ainda não pode comprar seu videogame e colecionáveis este mês e eu não quero voltar e começar a contribuir para a nossa vida juntos. Todo o salário dele ontem teve que ser usado para pagar o aluguel, então ele não pode comprar mantimentos, não pode pagar a conta do telefone, não me enviou dinheiro para a internet desde junho, mas eu estou fazendo ele sofrer porque não volto. Eu disse que mesmo se eu quisesse, não há dinheiro para os custos da mudança e ele disse, eu consigo arrumar o dinheiro, então eu perguntei, se você consegue arrumar esse dinheiro, você não acha que deveria usá-lo para pagar o aluguel, as contas, a comida e estabilizar a casa? E a resposta dele foi ok, então tudo está cancelado. É isso que você quer? Agora veja como você me ataca de novo. Tipo, que merda é essa? Tudo que eu perguntei foi sobre estabilizar a casa para a família. Como isso pode ser algo ruim? Ele até tentou dizer que eu não precisaria trabalhar se voltasse, mas claramente ele nem consegue manter uma casa estável sozinho. Ele disse, então poderíamos trabalhar juntos e construir uma vida boa com o tempo ou podemos ficar separados enquanto você está confortável e eu não estou e depois o quê? Em 6 meses você volta? Os mesmos problemas ainda estarão aqui na primavera. Ele disse que estava atrasado em algumas coisas por causa da nossa última visita e depois perguntou se ainda íamos fazer a visita que planejamos para o final deste mês, então eu respondi. Então nós somos a razão pela qual você não tem dinheiro? Não quero entrar em uma situação com possibilidade de despejo, ou onde todas as minhas coisas vão ter que voltar para a loja de penhores apenas para conseguir ficar em dia. Todos os seus salários deste mês vão ter que ir para o aluguel, não é? Ou eu vou ter que continuar me sentindo culpada por te deixar para trás de novo? E a resposta dele foi, nós não seremos despejados. Eu estou atrasado apenas por uma semana. Então você vai me insultar? Ele também tem dito que eu estou usando a depressão dele como motivo para ignorá-lo e que eu não quero estar com ele e eu não quero que ele seja pai. Estou apenas o ignorando porque estou cansada de brigar e ele está determinado a provar que estou errada. Eu adoraria que ele fosse um pai, mas claramente ele não tem as prioridades corretas para ser um bom pai. Enfim, agora tenho meus próprios objetivos e planejo alcançá-los. Obrigada novamente. Como posso falar com ele sobre nossa vida sexual? Estamos juntos há 1 ano e nos mudamos há 2 meses. No início do nosso relacionamento, tínhamos relações sexuais 3 vezes por semana, mais do que eu gostava, já que tenho uma libido mais baixa, mas não me importava muito. Nos últimos 2 meses e meio, a libido dele caiu dramaticamente e só tivemos relações sexuais algumas vezes. Inicialmente, pensei que o problema fosse comigo. Eu estava constantemente tentando iniciar e sendo rejeitada, e isso doeu muito. Eventualmente, fiquei remoendo esses sentimentos negativos tempo suficiente para conversar com ele sobre isso, e embora ele tenha resistido no início, ele tem dificuldade em se abrir, ele me tranquilizou várias vezes dizendo que não tinha nada a ver comigo e que ele estava apenas estressado. Devo mencionar que ele mudou de emprego quando nos mudamos, para uma posição muito mais estressante. Ele está se saindo muito bem, mas não acredita nisso. Eu disse a ele que não era necessariamente o sexo que eu sentia falta, embora fosse bom, mas sim a intimidade que o sexo proporciona. Ele não gostou das minhas sugestões de maneiras alternativas de proporcionar isso, se masturbar ao lado um do outro, se beijar, etc., mas concordou em tentar se eu agendasse o sexo alguns dias antes. É claro que isso me fez pensar que ele pode estar deprimido. Eu já estive lá antes e sei que uma libido reduzida é um sintoma. Da primeira vez que agendei o sexo, e eu odeio isso, realmente, quero dizer, eu fiz sacrifícios no passado, mas ele não pode agora, funcionou. No entanto, já faz 1 mês desde a última vez que fomos íntimos, apesar das minhas tentativas de agendar várias vezes. Tivemos outra discussão cerca de 1 semana atrás, que rapidamente saiu do tema do sexo quando perguntei gentilmente se ele poderia estar deprimido. Ele concordou, então não sinto mais uma rejeição pessoal quando não temos sexo. Eu entendo que isso não tem nada a ver comigo, então realmente não sei o que fazer neste ponto. Entendo que ele está passando por dificuldades no momento, e disse a ele que ele deveria conversar com alguém, mas ele não é a única pessoa nesse relacionamento. Eu tenho direito de receber algum tipo de atenção de vez em quando. Também é a minha vida sexual e ele não é muito aberto para falar sobre isso.
Geralmente, tenho que arrancar as palavras dele para ter uma discussão produtiva, em vez de apenas, eu não quero falar sobre isso ou, estou apenas estressado com o novo emprego. Então, como posso fazer com que ele fale sobre isso? O que posso dizer para ajudá-lo? Hoje de manhã, antes de ele sair para o trabalho, eu disse a ele, na segunda-feira, terça-feira ou quinta-feira, poderíamos fazer sexo, e ele ficou irritado com a pergunta. Já faz mais de um mês e estou tentando ser compreensiva, mas sério, em resposta, ele disse, eu só queria que isso acabasse, e, para ser sincera, não tenho certeza se ele estava se referindo à própria falta de desejo sexual ou se estava cansado de eu ficar pressionando sobre isso. Estou usando o termo pressionar de forma muito leve, pois só conversamos sobre isso 2 vezes nos últimos 2 meses e meio. Devo mencionar que o restante do nosso relacionamento está bem. Ele é muito carinhoso e afetuoso. Se não fosse por essa única questão, eu não teria preocupações. Atualização. Nós terminamos. Na minha postagem original, eu disse que nosso relacionamento estava bem, mas agora percebo que estava me iludindo. Meu namorado nunca me tratou bem e me usava mais como uma mãe, fazia toda a limpeza, cozinha e organização, sim, eu marcava suas consultas médicas. Uma das poucas vezes em que ele conseguiu ter relações sexuais comigo, minha menstruação começou inesperadamente, realmente inesperado, já que meu anticoncepcional implante significava que eu não menstruava há 2 anos. E ele continuou mencionando o quanto estava enojado por mim por meses depois, usando isso como motivo para não poder ter relações sexuais comigo. Então, qual era o verdadeiro motivo da abstinência? Ele estava traindo, é claro. Descobri isso depois que ele ficou bêbado na casa da minha mãe, vomitou em todos os lugares, eu limpei tudo, e eu o coloquei na cama e coloquei o celular dele para carregar, o que fez a tela acender, e havia uma mensagem dela. Saí de lá imediatamente e fui morar com um dos meus melhores amigos e sua namorada. Agora, fico feliz em dizer que, após alguns meses sombrios lidando com meu primeiro término de relacionamento real e doloroso, minha vida está seguindo em uma trajetória ascendente. Encontrei um emprego muito melhor. Minha vida social não se limita aos amigos do meu parceiro que me odeiam, e tenho um namorado há 9 meses que nunca me deixa duvidar que ele me ama. Pessoal, ele sabe cozinhar e limpar, e eu não preciso marcar consultas médicas ou cuidar da conta do celular dele. Estou tão feliz. Por favor, se você sente que não está sendo amada e respeitada no seu relacionamento, saia de lá. Garanto que alguém por aí vai te tratar como um ser humano. Agradeço aos poucos que comentaram. Isso me fez sentir melhor sobre uma situação terrível na época. Ah, e meu atual namorado nunca passa mais do que alguns dias sem um pouco de carinho, então isso também melhorou. Um amigo armou para meu pai e ele quase foi espancado até a morte. Meu avô se vingou de todos os envolvidos. Fundo, essa não é a minha história, mas vem do meu pai e de outros membros da família que testemunharam isso. Tudo isso aconteceu no final dos anos 1970, quando meu pai tinha 17 anos. A área onde ele cresceu era no Reino Unido e era uma cidade estereotipada da classe trabalhadora. A parte da cidade em que minha família morava era degradada, cheia de famílias pobres e tinha sua parcela de crimes, mas era unida e todo mundo conhecia todo mundo, isso será importante mais tarde. Meu pai não era o garoto mais bem comportado, e ele odiava estar na escola, mas além de uma multa por excesso de velocidade, ele nunca teve problemas com a polícia. Ele era, e ainda é, um músico muito talentoso e tinha uma vida social muito ativa. Para seu 17º aniversário, um de seus amigos comprou para ele uma jaqueta de couro com um logotipo muito específico. Vamos chamá-lo de Dave para referência futura. De acordo com meu pai, era uma jaqueta de motociclista rara e bastante cara. Ele ficou extremamente feliz que Dave a tinha comprado para ele. Dave tinha comprado a mesma jaqueta para si mesmo algum tempo antes, e foi uma grande surpresa. Minha avó aparentemente brincou que com as jaquetas eles pareciam gêmeos e ela não estava muito errada. Eles tinham características semelhantes, cabelos pretos e eram conhecidos por se vestirem com roupas de motociclista. Alguns dias depois do aniversário do meu pai, ele estava saindo do trabalho como barman no centro da cidade, por volta das 22 horas. Conforme ele se aproximava de onde sua moto estava estacionada, um grupo de 5 homens se aproximou dele por trás. A última coisa que meu pai lembra é de ter levado um golpe na cabeça e desmaiado ao bater no chão. Esses homens espancaram meu pai com correntes de bicicleta e uma barra de ferro, literalmente até quase matá-lo. Felizmente, 2 seguranças de um pub próximo ouviram a confusão e correram para ajudar. Os homens fugiram, os seguranças chamaram a polícia e meu pai foi levado para o hospital.
Descobriu-se que Dave tinha um hábito de jogo bastante substancial e devia uma grande quantia em dinheiro a pessoas com as quais você realmente não queria dever dinheiro. Eles haviam ameaçado Dave e dito a ele que estariam procurando por ele para dar uma lição. Então, Dave decidiu armar meu pai para receber a surra no lugar dele, ou pelo menos diminuir suas chances de apanhar. Ele comprou para meu pai a mesma jaqueta porque esses caras sabiam que era o que ele usava quando andava de moto. Em seguida, ele arranjou para um cara que ele conhecia descobrir quando meu pai sairia do trabalho e ligar para os agiotas para informar onde Dave estava. Que canalha! Meu avô e minha avó, obviamente, ficaram arrasados com tudo isso. O primeiro pensamento na mente do meu avô foi se meu pai sobreviveria. Quando isso foi respondido, seu segundo pensamento foi como se vingar da melhor maneira. Um pouco de histórico sobre meu avô. Ele foi boxeador a vida toda e um militar de carreira. Ele se alistou no final da Segunda Guerra Mundial aos 17 anos. Permaneceu nas forças durante a Guerra da Coreia e depois serviu na Malásia e Birmânia como batedor e atirador durante os anos 1950. Ele apenas relutantemente se aposentou quando meu pai era pequeno e trabalhou como engenheiro após sua baixa. Esse cara era um durão certificado, mesmo na casa dos 50 anos, e embora não fosse o melhor marido ou pai às vezes, ele nunca conseguia ficar parado e assistir sua família ser prejudicada. A primeira ação que meu avô tomou foi ligar para todos os amigos ex-militares, seguranças, donos de pubs, etc., que ele conhecia e até alguns personagens um pouco menos legítimos que ele conhecia dos bares. Na minha cidade, as informações se espalhavam rápido e meu avô era bem querido e tinha uma certa reputação, então não demorou muito para que ele tivesse os nomes e endereços dos 5 homens que haviam atacado meu pai. Aparentemente, esses caras estavam se gabando de terem espancado um homem indefeso por trás. Esses caras eram criminosos de carreira com reputações violentas, mas meu avô realmente não se importava com quem ou o que eles eram. Meu avô então chamou alguns dos caras mais perigosos e durões que ele conhecia do serviço. Ele explicou a eles o que havia acontecido e todos ficaram felizes em ajudar. Uma noite, o grupo arrombou as portas de cada bandido e os espancou sem dó, todos os 5. Eles sabiam que se atingissem um, os outros saberiam disso e fugiriam, então eles atacaram todos os 5 em uma noite. Meu avô sabia que ninguém chamaria a polícia na área em que eles moravam, falar com a polícia era um grande não naquela época, então havia poucas chances de serem pegos. Os 5 caras acabaram ensanguentados, com ossos quebrados, dentes estilhaçados e a necessidade de serem alimentados por tubos no final da noite. Um deles teve que ser colocado em coma induzido medicamente. Claro, a polícia os entrevistou no hospital quando eles se recuperaram o suficiente, mas nenhum deles falou, tanto por medo do meu avô quanto pelo medo de serem rotulados como dedos duros, e nada aconteceu. Mas meu avô não parou por aí. Meu avô usou suas conexões nos clubes e bares para começar a espalhar rumores sobre por que eles haviam sido espancados. Logo se espalhou que esses 5 caras tinham feito merda e espancaram a pessoa errada. Não apenas isso, mas eles haviam se gabado disso e mentido para quem trabalhavam sobre isso. Não apenas eles estavam fisicamente quebrados, mas meu avô arruinou sua credibilidade para que, quando saíssem, ninguém, criminoso ou não, quisesse estar associado a eles. Depois que tudo isso foi feito, meu avô voltou sua atenção para Dave. Ele o deixou por último de propósito, sabendo que ele ficaria aterrorizado sabendo que meu avô sabia o que ele havia feito. Meu avô, no entanto, foi muito mais sutil ao lidar com Dave, pois achava que uma simples surra seria bom demais para ele. Ele esperou e perguntou por aí, e descobriu que Dave não era apenas um jogador compulsivo, mas também havia se tornado um viciado pesado em drogas. Meu avô descobriu com quem ele estava comprando as drogas, quando ele costumava comprar e onde. Ele pediu a um amigo dele para seguir Dave quando ele fosse comprar suas coisas, segui-lo até onde ele estava morando e informar meu avô. Meu avô então fez uma denúncia anônima de que havia uma grande transação de drogas no endereço e ele achava que ouviu tiros. Ele pediu a 2 de seus amigos para fazerem o mesmo. A polícia investigou, fez buscas na casa e pegou Dave em flagrante com um monte de drogas em sua casa, além de notas falsas e toneladas de outras coisas ilegais. Dave foi acusado, negou fiança e acabou se declarando culpado de todas as acusações apresentadas contra ele. Meu pai nunca se lembrou exatamente de sua sentença, mas definitivamente foi pesada, pelo menos 15 anos. Além disso, Dave devia muito dinheiro a muitas pessoas e digamos apenas que o tempo dele na prisão foi muito pior por causa desse fato. Meu pai nunca mais falou com ele, seus pais o renegaram, sua namorada o deixou, ele teve dificuldade para conseguir um emprego com seu histórico e, quando saiu, teve que se mudar para longe, pois ninguém que ele conhecia queria ter nada a ver com ele.
Meu pai eventualmente se recuperou de seus ferimentos, embora ainda seja possível ver várias cicatrizes em seu corpo pela surra que ele levou. Meu avô nunca contou a ninguém o que ele havia feito até que meu pai lhe perguntou sobre isso quando ele ficou realmente doente no início dos anos 1990. A vida de Dave foi arruinada e, dos 5 que atacaram meu pai, 3 acabaram na prisão mais tarde na vida e 2 acabaram mortos devido ao crime. Meu avô faleceu no final dos anos 1990, embora meu pai e ele tivessem seus problemas, nunca se poderia dizer que ele não cuidou dele quando ele precisou. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 16 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.